Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos a mais uma etapa da nossa jornada pelas regras da aposentadoria programada após a Emenda Constitucional 103/2019. Na aula anterior, desvendamos o cálculo geral. Hoje, vamos nos aprofundar em casos especiais, como a aposentadoria do professor, a compulsória para empregados públicos, e os detalhes que definem a data de início do benefício, DIB. Vamos lá! A aposentadoria programada do professor, idade reduzida. A Constituição Federal, em seu artigo 201, parágrafo 8º, garante uma redução de idade para a aposentadoria programada do professor. Essa regra é um reconhecimento do desgaste inerente à função de magistério. Idade reduzida, o requisito de idade da aposentadoria programada, 65 anos para homens e 62 para mulheres, é reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Assim, a idade mínima para o professor é de 60 anos, homem, e 57 anos, mulher. O tempo de contribuição mínimo para essa aposentadoria diferenciada é de 25 anos para ambos os sexos. O que são as funções de magistério? Historicamente, o STF, Supremo Tribunal Federal, através da súmula 726, entendia que as funções de magistério se referiam apenas às atividades diretamente em sala de aula. Isso excluía diretores, coordenadores e orientadores pedagógicos da aposentadoria diferenciada. No entanto, a Lei 11.301/2006 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/96, trazendo uma interpretação autêntica do que são funções de magistério. Essa lei passou a incluir, além da docência, as atividades de direção, coordenação e de assessoramento pedagógico. Essa inovação se aplica tanto aos professores do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, quanto aos servidores públicos. Essa discussão foi levada ao STF na DIN 3.772, onde o Supremo superou seu entendimento anterior, reconhecendo que as funções de magistério realmente alcançam as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Embora a súmula 726 não tenha sido formalmente cancelada, ela é incompatível com a jurisprudência atual. Importante que essa regra de redução de idade só se aplica à educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino superior não é contemplado com essa redução. Cálculo da aposentadoria do professor. Para o cálculo, aplica-se a nova regra da SC 103/2019. Salário de benefício, SB média aritmética simples de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994, com a possibilidade de descarte das contribuições mais baixas que reduzam o valor final, desde que mantido o tempo mínimo. Coeficiente, 60% do SB, acrescido de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder 20 anos de contribuição para o homem, e 15 anos de contribuição para a mulher. Fator previdenciário para professores. Já houve muita discussão se o fator previdenciário deveria ou não ser aplicado à aposentadoria do professor, já que é uma aposentadoria com tempo reduzido. Muitos alegavam ser uma espécie de aposentadoria especial, que não usa fator. Contudo, a tese de afastar o fator para o professor não vingou na jurisprudência do STJ. Com a SC 103/2019, o fator previdenciário, na regra geral de aposentadoria programada, não existe mais, pois a idade mínima já cumpre o papel de inibir aposentadorias precoces. Ele aparece apenas nas regras de transição da aposentadoria por tempo e para aqueles com direito adquirido. A aposentadoria compulsória no RGPS, uma novidade da SC 103/2019. No regime geral de previdência social, a aposentadoria compulsória era uma figura pouco clara e restrita. Antes da SC 103/2019, o artigo 51 da Lei 8.213 de 91 permitia que o empregador solicitasse a aposentadoria de empregados, homens com 70 anos e mulheres com 65 anos, que já tivessem cumprido a carência. Com a SC 103/2019, o artigo 201, parágrafo 16, da Constituição Federal trouxe uma previsão expressa para a aposentadoria compulsória de empregados de entes públicos. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2º do 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Isso significa que esses empregados, incluindo os de estatais federais, estaduais e municipais, serão aposentados compulsoriamente ao atingir 70 anos de idade, a idade máxima da aposentadoria compulsória para servidores públicos efetivos. A aposentadoria e rompimento do vínculo de trabalho. Uma das mudanças mais impactantes da SC 103/2019 foi a regra do artigo 37, parágrafo 14, da Constituição Federal. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Isso significa que, para quem se aposenta após 13 de novembro de 2019 utilizando o tempo de contribuição de um cargo, emprego ou função pública, seja no regime próprio ou no RGPS, como é o caso dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, a concessão da aposentadoria automaticamente rompe o vínculo de trabalho.
Exemplo, de um empregado da Caixa Econômica Federal que se aposenta hoje, após a EC 103/2019, mesmo que preencha os requisitos para a aposentadoria programada, terá seu contrato de trabalho com a CEF rompido no momento da concessão do benefício. Exceção, que essa regra não atinge quem já estava aposentado antes da EC 103/2019 na administração pública, conforme o artigo 6º da emenda. O simples requerimento da aposentadoria antes da emenda também pode preservar esse direito. Data de início do benefício, DIB, na aposentadoria programada. A data de início do benefício, DIB, é o dia a partir do qual o segurado começa a receber o benefício. O artigo 49 da Lei 8.213 de 91 ainda é a base para a DIB da aposentadoria programada e outras aposentadorias. Para o segurado empregado, inclusive doméstico. Se requerido até a data do desligamento do emprego ou em até 90 dias após o desligamento, a DIB será a data do desligamento do emprego. Exemplo, pessoa se desligou em 18 de outubro de 2019, requer aposentadoria em 4 de janeiro de 2020, dentro dos 90 dias. O INSS concede em 24 de julho de 2020, mas o pagamento retroage a 18 de outubro de 2019. Se requerido após 90 dias do desligamento ou se não houver desligamento do emprego, continua trabalhando, a DIB será a data da entrada do requerimento, DER, no INSS. Exemplo, de desligamento em 12 de novembro de 2019, requerimento em 7 de maio de 2020, após 90 dias. O INSS concede em 24 de julho de 2020, mas paga a partir de 7 de maio de 2020, DER. Exemplo, continua trabalhando o segurado empregado que completa os requisitos da aposentadoria em 7 de fevereiro de 2020, mas continua trabalhando. Requer aposentadoria em 10 de junho de 2020. A DIB será 10 de junho de 2020. Para os demais segurados, contribuinte individual, facultativo, especial, avulso. A DIB será sempre a data da entrada do requerimento, DER. Essa regra de DIB não foi alterada pela EC 103/2019. Ela se aplica à aposentadoria programada, à aposentadoria especial, à aposentadoria do professor e à aposentadoria por idade rural. Cálculo da renda mensal, revisão e otimização. Para a aposentadoria programada, o cálculo da RMI é salário de benefício, SB, X coeficiente. SB, média aritmética simples de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, ou desde o primeiro, se posterior. Coeficiente, 60% mais 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição, para homens e mulheres. Observação, para quem está nas regras de transição, o tempo mínimo de 20 anos para o acréscimo de 2% pode ser diferente, ex, e mulheres com 15 anos de contribuição na regra de transição da idade. A otimização da renda, art. 26, 6 graus da EC 103/2019. Lembre-se que o INSS pode, e deve, por ser a autarquia que garante o melhor benefício, excluir da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que o tempo mínimo de contribuição exigido seja mantido. Exemplo prático de otimização, de um trabalhador que em março de 2020 completou 65 anos e tem um total de 25 anos de contribuição, sendo 8 anos após 1994 e o restante antes. Ele entra na regra de transição da aposentadoria por idade, art. 19 da EC 103/2019, onde o tempo mínimo para o homem é de 15 anos. Ele tem 25 anos, então cumpre o tempo. SB, média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, suponha 96 salários. Coeficiente, como ele tem 25 anos de contribuição, excede 20 anos em 5 anos. Então, 60% mais, 5 anos asterisco 2%, igual a 70%. RMI igual SBX 70%. Se a média inicial dos salários de contribuição resultar em R$ 3.000, a RMI seria R$ 2.100. No entanto, se o INSS puder descartar um ano de contribuições baixas e manter os 15 anos de tempo mínimo exigido, a média pode subir para, por exemplo, R$ 3.400. O coeficiente também mudaria, pois agora ele tem 24 anos de contribuição, menos um ano. Então, 60% mais, 4 anos asterisco 2%, igual a 68%. A nova RMI seria R$ 3.400 x 68% igual a R$ 2.312, um valor maior. É esse tipo de análise que o sistema do INSS faz para oferecer o melhor benefício.